Fala, nação coxa branca! Olha só quem está por aqui hoje com a gente, o Alex, ídolo de torcedores coxas brancas, que topou bater este papo aqui com a gente justamente hoje, dia 2 de abril de 2021, quando completa 26 anos desde a sua estreia como profissional no Coxa. Seja muito bem-vindo, Alex. Pra gente é um prazer te receber por aqui. O prazer é meu. Sempre bom estar trocando ideia com a nossa torcida. Ainda mais uma data que, para mim, é muito simbólica, né? Eu tive a oportunidade de, nessa data, estrear em 95. E o mais louco é que faz tanto tempo, mas parece que foi ontem, né? Porque as lembranças realmente são bem vivas ainda. Então, Alex, hoje você vai responder as perguntas enviadas pelos torcedores via aplicativo Coritiba Oficial. Se você aí que está assistindo ainda não tem o app, aqui na descrição do vídeo você pode baixar para poder participar de ações como essas. Então, bora para as perguntas, Alex. Bora. Olha só, a primeira é justamente sobre a sua estreia como profissional do Coxa, que como você disse, né, foi em 95, contra o Irati, né, vitória de 3-1 do Coxa. E a Emily está perguntando, você se lembra da sua estreia e o que você estava sentindo? Como foi ajudar o clube naquele momento difícil? Eu lembro de tudo. Lembro de tudo porque é bem diferente do que é hoje, né? As informações não são tão divulgadas como acontece nos dias de hoje. Hoje, por exemplo, um menino aí faz o contrato, todo mundo fica sabendo que ele fez o contrato. E lá na década de 90 não, era bem diferente. Eu era um menino, eu tinha 17 anos e eu completava treino às vezes. Então, o meu papel ali era jogar nos aspirantes, como eu estava jogando, e às vezes, quando o Carpegiani precisava, eu completava treino. Então o jogo era no domingo, na quarta-feira eu tô lá atrás do gol treinando com o Gilson Kleino, fazendo trabalho técnico com ele. Quando o Cláudio Marques encosta em mim e fala, olha, você vai entrar no treino daqui a pouco. Como acontecia algumas vezes. E eu comecei a me preparar achando que entraria no time de baixo. Para minha surpresa, o Carpegiani me chama e me coloca no time de cima, me faz algumas perguntas se eu jogaria do lado direito. E na hora eu falei que jogaria em qualquer lugar. E treino na quarta, treino na quinta, faço a preparação na sexta e sai a lista para viagem. E eu viajo com a expectativa de jogar sem saber se eu jogaria ou não. Então, de quarta-feira para domingo, eu era um menino que completava treino atrás do gol, para um menino que faz a estreia e se torna titular do time. E eu lembro que eu dei muita sorte, porque eu pego na bola 3, 4 vezes no início do jogo, faço duas jogadas de gols, e aí sigo bem, jogo de uma maneira muito boa, e a partir dali eu começo a participar do grupo que fazia realmente parte efetiva do time. E aí não saí mais do time. Eu estava jogando ou estava na reserva, mas sempre naquele grupo que fazia parte dos jogos. Assim aconteceu a minha estreia. Vamos ver se você lembra. Qual foi seu primeiro jogo como torcedor na arquibancada e quanto foi o jogo? Manda um abraço para mim, Vinícius Ramos de Araucária. Um abraço ao Vinícius. Pai, eu não vou lembrar do primeiro jogo, até porque eu tinha. Isso é início da década de 80. Eu, sinceramente, não tenho essa lembrança como torcedor, indo com alguém da minha família ou indo com algum amigo. Eu lembro muito bem quando eu começo a jogar no clube, em 87, que aí eu passo a estar no estádio em todos os jogos, mas realmente o primeiro jogo faz muito tempo e eu, sinceramente, eu não lembro, não tenho essa recordação. Qual a passagem mais marcante pelo Coxa? A primeira ou a última? Como jogador, a primeira, como torcedor, a última, porque são sentimentos bem diferentes. Na primeira eu era um menino que sonhava em jogar futebol e trilhar um caminho de arquibancada para dentro do campo. Então eu tinha sido tudo ali no Curitiba, jogador, torcedor, fui gandula em alguns jogos, vi os meus ídolos de perto, brinco com muitos deles hoje que corri atrás de uma foto e de um autógrafo, e aí rodo, eu consigo jogar na minha primeira etapa, vou embora, vou para o Palmeiras, sigo a minha carreira,
e na hora de retornar eu faço o caminho ao contrário, do campo para a arquibancada, já com a consciência daquilo que podia fazer, já com a consciência daquilo que era bom e daquilo que era ruim. Então eu costumo separar pelos caminhos, né? O de arquibancada para dentro do campo e o de dentro de campo para arquibancada. São dois sentimentos muito legais, mas que são diferentes, até pela idade que eu tinha, por quem eu era naquele momento, mas com certeza os dois de felicidade muito grande. Fala, capitão, qual o seu top 3 de gols jogando pelo Coxa? Abraço, craque. Quem mandou esse abraço foi o Rafael. Um abraço para o Rafael. Eu gosto muito do gol do Atletiba de 95, que abre o caminho para que a gente consiga retornar naquele ano. Depois tem um gol do Auri e um gol do Pacheco. Eu gosto muito desse gol. Eu gosto muito do meu gol no outro Atletiba, aqui na final de 2013. E eu gosto de um gol que é pouco falado. Ele representa pouco em termos de ganho, mas que para mim é muito satisfatório, porque era um momento que eu estava buscando um espaço no futebol brasileiro, que é um gol que eu faço contra o Palmeiras em São Paulo, pela Copa do Brasil. Eu fiz alguns outros gols, mas assim, para mim os gols pesados realmente são os dois Atletibas, né? O de 95 e o Paranaense de 2013. E é justamente, Alex, sobre este Atletiba de 95 que você citou, a próxima pergunta. Ele está perguntando assim, ó. Gostaria de saber qual emoção foi maior para o Alex. Se ter feito o gol e praticamente ter colocado o Coritiba na primeira divisão no Atletiba de 95, nos 3-0. Na verdade, foi o jogo, né, que garantiu a subida do Coritiba para a Série A. Ou o jogo de despedida em 2014 contra o Bahia, onde ele representou cada torcedor naquela comemoração do gol da virada na beira do gramado, com todo o elenco fazendo um montinho nele e no Keirson. Então, a pergunta dele remete à resposta que eu dei agora há pouco, relacionada ao que era 95 e o que era 2014. Em 95, como eu acabei de dizer, até março de 95 eu era um menino que completava treino e vivia na arquibancada do Couto, torcendo pelos nossos jogadores, torcendo para que o Curitiba conseguisse seus melhores resultados. E de repente eu me torno o jogador titular do time. E aí eu ocupo um espaço, ganho a minha posição e tenho a felicidade de participar de um time que vai decidir a sua sorte de retorno para a primeira divisão num Atletiba. E ali em 95, como eu já falei antes, a gente consegue, num ano duro, enfrentar o Atlético numa decisão que, se nós vencêssemos, nós subiríamos. E eu faço um gol, eu passo para o gol do Pacheco, tem o gol do Auri, que é outro menino que é formado conosco em casa. Então, realmente, aquela alegria de um torcedor que foi para dentro do campo, ela é espetacular. E a de 2014 é o caminho inverso, né? Quando eu saio, quando eu sou substituído pelo Keirson, a minha carreira esportiva ela acaba. E nasce a de um torcedor. E aí nasce não, ela renasce, né? E eu, um privilegiado, porque eu tenho ali comigo a minha mulher e os meus filhos, que também torcem muito pelo clube, e de repente a bola sobra e o Keirson, artilheiro que vai lá e faz o gol e vem comemorar com a gente. Então, assim, são emoções grandes, mas são diferentes em cima daquilo que eu falei. A primeira é de um menino que sai da arquibancada e vai para o campo, e a outra é daquele menino que cresceu, que a idade e o tempo o pegaram, e ele está saindo do campo retornando para a arquibancada. São duas sensações espetaculares. Alex, manda uma mensagem para a molecada que treina e faz parte das categorias de base, para que, assim como você, sejam grandes jogadores, grandes pessoas e, acima de tudo, grandes coxas. Eu acho que assim, o menino que está na base do Curitiba hoje, ele tem que se sentir felizardo de estar na base do Curitiba, porque é difícil você estar dentro da base de um clube. Então você tem que primeiro aproveitar essa oportunidade. Se ele for coxa branca, como a maioria é, porque eu acompanho e sei que são, eles têm que criar um objetivo de poder participar da história do clube de alguma forma dentro do campo também, já que hoje eles participam fora como torcedores. E que eles possam
entender a oportunidade que estão tendo, porque realmente é um afunilamento grande ali a partir dos 15 anos. Pouca gente vai ter a oportunidade de ter a mesma felicidade que eu tive, de repente crescer dentro do clube e jogar com a camisa do Curitiba. Mas o recado que eu sempre deixo é que eles possam se divertir muito, aproveitar bastante e entender que a oportunidade que eles estão tendo é muito boa. Participar e jogar com a camisa do Curitiba pode oferecer a eles oportunidades maravilhosas. Então, se eles já estão dentro do clube, que eles possam aproveitar da melhor maneira possível. Essa pergunta é legal, ó. O que o Alex de hoje, aposentado, rei na Turquia, ídolo no Coritiba, multicampeão e em breve treinador, falaria para o menino Alexandre de Souza momentos antes dele pisar pela primeira vez no gramado como jogador profissional do Coritiba? Vá lá e se divirta, porque o mais difícil do futebol, o mais difícil de ser atleta, não é jogar. O mais difícil de ser atleta é a semana, é a preparação. E quando eu digo se divirta, é porque se você chegou ali, é porque você tem capacidade para ali estar. E eu tinha essa capacidade. Então vá lá, se divirta e aplique aquilo que é treinado. É óbvio que, com o passar dos anos, você começa a trazer situações de fora para dentro que muitas vezes atrapalham. Muitos jogadores que conseguem ter uma compreensão melhor, de repente eles têm carreiras mais tranquilas. Mas eu hoje, se eu pego o mesmo Alex de 95, eu diria exatamente o que desculpa, o que o Carpegiani e o Cláudio Marques me disseram no dia. Não é diferente do que estava fazendo até hoje. Vá lá e faça aquilo que você sabe fazer. Então, eu não daria esse recado apenas para o Alex, né? Eu falo isso para todos os meninos que estão tendo a condição. Vá lá e jogue. É óbvio que no meio disso existem várias expectativas, mas a tua interna de entendimento de saber que você chegou naquele momento é de poder se divertir, porque quando você é criancinha, tem lá 5, 6 anos, você só quer se divertir com a bola. Se você conseguir levar isso a nível profissional, é um belíssimo de um ganho e te ajuda muito na carreira. Há 26 anos, imaginava que se tornaria um grande ídolo? E aqui eu já vou emendar uma outra pergunta, essa foi do Lucas, vou colocar do Wagner aqui junto. Alex, quando caiu a ficha que você realmente teria um grande futuro no futebol? Olha, eu acho que o Curitiba no início, eu até poderia ter jogado mais e no melhor nível, porque eu era tratado, na verdade eu era muito mimado, né? No meu início no Curitiba. Eu era tratado como um menino que provavelmente pudesse dar resultado. Eu e mais alguns, até tinha ali uns 4, 5 na minha frente, que até tinha um tratamento que era até mais mimado do que eu. E eu passo a entender isso quando eu saio do Curitiba. Então eu entendo que eu sempre tive qualidade, que isso era demonstrado por mim e era ainda mais valorizado por quem era de fora. E tinha outros meninos também, até com mais qualidade do que eu, mas que por alguma falta de compreensão, de entendimento, de repente tenha ficado pelo caminho. O meu entendimento de importância na história é pelo que a história diz, né? Por exemplo, o Curitiba é um clube que tem menos de 50 jogadores com mais de 200 partidas com a camisa do clube. Eu faço parte desse grupo. Eu faço parte de um grupo seleto. É um clube que tem mais de 100 anos, onde passaram nomes espetaculares e muitos deles jogaram por muito tempo e não conseguiram fazer 200 jogos. Eu estou aí nesse bolo, então isso me dá uma satisfação grande. Número de gols, vivo eu só perco por Keyson. Então eu estou ali entre os 10 maiores goleadores do clube. E a outra coisa que me dá muita satisfação é olhar para trás e um menino que com 9 anos pegou um ônibus, foi fazer um teste no Curitiba, acabou passando e de repente desenhou uma história dentro do clube. Isso me dá uma satisfação muito grande, porque como eu falei agora há pouco dos meninos da categoria de base, muitos querem, alguns têm essa oportunidade, mas poucos aproveitam.
e eu faço parte desse grupo dos poucos que aproveitaram. Então isso realmente me dá uma satisfação enorme. Maestro Alex, qual foi seu melhor parceiro dentro de campo jogando pelo Coxa? Obrigado por tudo, ídolo. Essa pergunta foi do Paulo Henrique. Eu queria ter jogado muito mais com o Ademir Alcântara. Quem teve a oportunidade de ver a década de 90 e viu o Ademir jogar, realmente era algo espetacular, era maravilhoso. Mas eu tive outras satisfações, né? Por exemplo, eu joguei com o Pachequinho, peguei o Pacheco com aquela briga dele com o joelho dele que, infelizmente, sofreu várias lesões, mas sempre que eu tive ao lado dele era muito divertido, porque além de um amigo, era meu ídolo de infância, para mim era o melhor jogador que tinha enquanto eu era adolescente ali, crescendo na base do Curitiba, vê-lo jogar era fantástico e ter a oportunidade de jogar ao lado dele também foi muito bom. E num segundo momento, quando eu retorno, ver a meninada surgindo e principalmente ter a chance de jogar ao lado do Keirson, que eu vi ali o sofrimento dele, era outro brigando com as lesões do joelho, mas que sempre que tinha a oportunidade de estar ao lado dele jogando, realmente era prazeroso. Mas o Ademir, a nossa diferença de idade dificultou um pouquinho para que a gente jogasse um pouco mais, mas realmente era fantástico estar do lado dele, porque o que esse cara jogou de bola é uma enormidade. Alex, nós recebemos muitas perguntas, né? Milhares de perguntas. Procuramos selecionar aquelas que foram mais perguntadas, mas te agradeço por você ter topado conversar aqui com a gente. Eu vou terminar com essa aqui do Edson, que na verdade é só uma mensagem. Ele diz assim: eu tenho apenas que agradecer por tudo que o Alex fez ao clube. Obrigada. Nada, eu que agradeço. Curitiba me deu a oportunidade sempre e eu procurei devolver da melhor maneira possível, e fazer parte desse clube, fazer parte dessa torcida é uma coisa que me deixa bastante satisfeito, e vamos seguir torcendo pelo melhor do nosso clube, já agora no Campeonato Paranaense, na Copa do Brasil, também no Campeonato Brasileiro, torcer sempre pelos melhores resultados e o melhor para o nosso clube.